Essa aula de hoje tem como tema como as técnicas e modelos da terapia familiar podem ampliar a sua atuação terapêutica. Então, eu vou falar aqui de alguns conceitos importantes da terapia familiar, para que você tenha aí uma ideia e uma noção do que se trata essa teoria que eu vou apresentar para você e como ela se adapta à metodologia que você já tem, né? Muitos de nós, psicólogos, terapeutas, nós seguimos uma determinada linha teórica, né? Grande parte dos profissionais já seguem uma determinada linha teórica. E eu quero mostrar para você como que você faz para conectar os conceitos que eu vou apresentar para vocês aqui nessa metodologia que você já tem. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu tenho diversos alunos nos meus cursos que são psicanalistas, comportamental, as linhas que seguem, né, dentro da psicologia, que segue a teoria mais da análise analista humana, da psicologia positiva. Então, a gente tem ali profissionais de várias áreas do segmento aprendendo uma metodologia que ela é psicodinâmica, né? Porque eu vou falar de conceitos sistêmicos para vocês, e que faz a junção desse conhecimento que já tem para utilizar esses métodos que eu vou ensinar para vocês aqui, né? E não temos só psicólogos e terapeutas, né? Como vocês viram aqui, a Mônica colocando, sou psicopedagoga. Então, muitos profissionais já atuam com família, em escolas, em ONGs, em CRAS, CREAS, que é a área social, jurídica, e utilizam das ferramentas da terapia familiar para melhorar a sua prática também nos lugares que trabalham. E então vamos lá iniciar aqui essa aula de hoje, né? Como as técnicas e modelos da terapia familiar podem ampliar a sua atuação terapêutica. E eu gosto de dizer também uma coisa que eu aprendi na minha vida e que faz muita diferença para eu ter os resultados expressivos que eu tenho hoje. Vou contar a minha história para vocês entenderem um pouco melhor o que são esses resultados. Mas o ponto principal é que é importante que você tenha foco, determinação e persistência. Para você que está chegando agora, quem sou eu, né? Eu sou Fabiane Siqueira, eu sou psicóloga, terapeuta de família e casal. Já tem alguns anos que eu vivo exclusivamente da psicologia. Um pouquinho mais para frente eu vou contar isso para você, porque a terapia familiar mudou a minha vida, em termos de como eu me coloco como profissional. E hoje eu já treinei e continuo treinando aí centenas de profissionais para estar apto para o atendimento, ter mais segurança para atender, ter mais técnicas, ferramentas que possa conduzir o atendimento com mais clareza. Assim, e hoje o meu foco é que você, como profissional, possa viver exclusivamente da psicologia ou da terapia. Como você viu, eu sou psicóloga e sou terapeuta também, então eu trabalho com essas duas demandas, para que você possa aí entender que a nossa área ela vai além do atendimento online ou do atendimento presencial. Nós temos muitas possibilidades como profissional de fazer a nossa profissão dar certo, ter retorno financeiro e transformar muito mais vidas. A questão do dinheiro, ela é uma consequência da quantidade de pessoas, de vidas que você transforma. Então, o meu foco hoje é que você tenha a oportunidade de viver aí da psicologia, da terapia e ter uma vida com mais tempo, mais dinheiro e transformando muito mais vidas, tá? Bom, nessa aula de hoje, quais são os principais conceitos que eu vou trabalhar com vocês aqui? Primeiro, trazer uma compreensão mais ampla do que é terapia familiar sistêmica. Depois eu vou apresentar para você quais são os principais conceitos da visão sistêmica. Não vou falar de todos, vou falar dos principais, que eu acredito que são bem importantes, e também vou trazer aqui como é que essa metodologia, ela agrega o conhecimento que você já tem, tá? Isso é o que nós vamos trabalhar aqui nessa aula de hoje. Bom, o primeiro tema aqui, vamos compreender melhor a terapia familiar sistêmica, né? Então, o que é terapia familiar? Por que se fala tanto em terapia familiar? E mais um ponto, né? O que leva muitos profissionais nem saberem que pode atender toda uma família nos seus atendimentos, e o quanto esse processo gera transformações muito mais rápidas dentro do sistema familiar. Então, eu quero já começar falando sobre isso. Para a gente começar, a terapia familiar, ela é uma modalidade de atendimento. Então, quando nós nos formamos, nós aprendemos que nós podemos atender pessoas.
E dentro da nossa condição de aprendizado, né, ao longo dos anos, a gente tende a aprender muito mais o atendimento individual, né? Trabalhar com o indivíduo. E a terapia familiar, ela vem com o conceito de você trabalhar o grupo familiar, tá? Então, todas as intervenções da terapia familiar, ela ocorre com famílias. E aí, presta atenção nisso que eu vou falar para você. Quando a gente fala de trabalhar com o grupo, são conceitos que você aprende, técnicas, ferramentas que você aprende, que você consegue conduzir com o seu cliente individual, com o grupo familiar, seja no atendimento presencial ou online, e com o casal, tá? Então, a metodologia que você aprende, ela se aplica a esses 3 tipos de situações, porque você aprende a trabalhar as relações. Você aprende a trabalhar as relações. Então, um ponto principal, daqui a pouco eu vou aprofundar mais, do conceito sistêmico é o todo é sempre maior do que a soma das partes. Então, você aprende a ver as pessoas dentro de um contexto maior, dentro do seu sistema familiar e dentro do seu sistema social. Isso significa que todas as pessoas influenciam e são influenciadas o tempo todo, tá? Então, por isso que tem a ver com essas 3 formas. A primeira com o cliente, a segunda com família, a terceira com o casal. Quando você entende o atendimento com o cliente, você foca as intervenções em como os resultados atuais que essa pessoa tem e a queixa que ela apresenta, como é que ela sofre influência do contexto familiar e social que ela vive. Então, é uma concepção de que seu cliente não é isolado, ele vive em relação, tá? Mesmo, e aí, um ponto importante para você. Por mais que as pessoas cheguem no atendimento e falem assim para você, olha, eu vim buscar terapia, porque, vamos supor, né, que a queixa dela seja assim, eu tenho um problema que é existencial, eu quero me entender melhor. A hora que você começa a aprofundar o processo, você percebe que ele tem problema com o pai, ou com a mãe, com os irmãos, com o chefe, com algum funcionário tal dentro da empresa, com algum relacionamento amoroso, com amigos, e assim por diante. Simplesmente porque as pessoas não vivem sozinhas. Elas vivem em relação. Esse é um ponto importantíssimo do conceito sistêmico que eu quero trazer para você. Por isso que a gente trabalha, mesmo no individual, todos esses conceitos que eu vou apresentar para você ao longo da semana e no dia do workshop, tá? Quando você pensa o contexto com a família, é você simplesmente aprender a conduzir um atendimento com todo o grupo. Fabiane, quem é o grupo? São as pessoas que moram na mesma casa. Nossa, mas eu vou atender. Tem 3 gerações morando na mesma casa. Eu vou atender a avó, os pais e a criança? Sim, você aprende como conduzir o processo com mais de uma pessoa dentro da sessão. Você aprende como que você faz para lidar com os conceitos que envolvem transferência e contra-transferência no atendimento, porque o processo ele é muito maior do que quando você atende uma pessoa só, tá? Então, sim, você atende todas as famílias, as pessoas que moram na mesma casa, ao mesmo tempo que você aprende como conduzir através de intervenções específicas para fazer um atendimento de excelência. E quando você pensa o atendimento de casal, também existem algumas técnicas específicas, algumas formas específicas de condução desse atendimento, que vem desses conceitos da qual você consegue utilizar aí nessas 3 formas de atendimento, tá? Então, o processo importante que você pode perceber aqui é que você amplia. Gente, não tem como, eu vou contar a minha história daqui a pouco, você vai entender como que ela mudou a minha vida. A nossa percepção em relação a uma pessoa, em relação a um grupo familiar, em relação a um casal, em relação ao mundo, ela muda. Vocês vão entender porque daqui a pouco eu vou mostrar uma figura para você compreender melhor o processo aqui. Ela muda, porque você não olha mais a pessoa como uma pessoa isolada. Você olha todo o contexto que está ao redor dela, né? Então, a sua clareza, ela fica muito maior em relação ao que é melhor no momento de conduzir a terapeuta com o cliente que você está atendendo, tá? Então, é uma abordagem, eu particularmente sou apaixonada.
Adoro esses conceitos, porque ampliou e potencializou demais a minha forma de atender, e inclusive no momento de ensiná-los em relação a todos esses conceitos, né? Então, essa abordagem que eu venho passando para vocês aqui, ela contribui para que você entenda o seguinte: se nós estamos falando que as pessoas não vivem sozinhas e vivem em relação, isso pode anotar agora. Significa que quando uma pessoa adoece, todo o sistema familiar adoece junto. Quando nós atendemos as pessoas, é comum uma das pessoas apresentar um sintoma, que é o que nós chamamos de paciente identificado, correto? Coloca aí se faz sentido para você. Então, vamos supor que a gente comece a atender a família. A família vem com uma queixa específica que o filho está indo mal na escola e está apresentando alguns comportamentos disfuncionais. A família coloca a criança como quem carrega o sintoma nesse exemplo que eu estou trazendo para você, tá? A mudança de comportamento dessa criança, ela vai interferir na forma como todos os outros membros da família lidam com as demandas familiares. Se a gente tem um outro exemplo, um marido que faz uso de bebida, de álcool, e ele adoece, ele carrega o sintoma, mas esse sintoma estará conectado com todo o sistema da família. As pessoas ao redor, elas vão se adaptar e vão adoecer junto, tá? Então, o ponto principal que é para você anotar, quando uma pessoa adoece, todo o sistema familiar adoece junto. E esse processo, ele é tão intenso, ele é tão forte, que ele que ele progride de geração para geração, ou seja, esses padrões de comportamentos que são repetitivos, que são disfuncionais, ele se repete nas próximas gerações. Por isso que a gente vê e atende famílias com padrões de comportamentos muito semelhantes, porque dentro do conceito do padrão de repetição, a gente vê as pessoas sendo rígidas demais ou se misturando de uma forma emocional tão intensa por questões que não dá tempo de eu aprofundar com vocês aqui, mas que envolve lealdade dividida, lealdade invisível, que envolve alguns processos de triangulações, de coalizões nos relacionamentos, que levam as pessoas a não saber como lidar ou como fazer as coisas serem diferentes. Então, quando eu gosto de fazer uma pergunta assim, você que é pai ou mãe, você já se viu, respondam no chat, inclusive, tá? Você já se viu fazendo com o seu filho o que você dizia que nunca iria fazer, porque com você aquilo não era legal? Você já se viu fazendo com seu filho o que você nunca iria fazer? Coloca aí, quero ver a resposta de vocês. Maioria de vocês respondendo sim. Por que isso acontece? Porque do que a nossa própria consciência. Quando a gente pensa a nossa estrutura mental, Freud começou com esses conceitos, né? Quando ele trouxe aí a importância da psicanálise, da terapia, e depois outros autores começaram a aprofundar a importância da nossa estrutura mental. O que acontece é que tudo que nós aprendemos, tudo que você vivencia, tudo que você experimenta na sua vida, você dá um significado. E esse significado, ele é armazenado na sua memória de longo prazo. Então, a gente está falando aí da estrutura do inconsciente e do subconsciente, ou pré-consciente para algumas teorias, né? Tudo. Só que aquilo que é armazenado na sua memória não é a realidade do que aconteceu. É a interpretação do que você deu. Olha a importância de nós, como terapeutas, nós, como psicólogos, quando trabalhamos com as famílias, ajudar os nossos clientes a ressignificar emocionalmente a sua história de vida. Porque muitas pessoas, e eu acredito que inclusive parte de vocês que estão aqui, culpam pai e mãe por não ter dado carinho e atenção, amor, por serem críticos, só criticar, né? Porque as interpretações que você deu ao longo do tempo te levam a ter essa visão. E não é diferente com os nossos clientes. E cabe a nós, como profissionais, primeiro ponto, ressignificar a nossa história e ajudar o cliente a ressignificar a dele. E aí, outro ponto que você pode anotar.
você só vai com o seu cliente até onde você foi na sua história de vida. E para aqueles que falam assim, isso é balela, passa a rever os seus conceitos, porque existem pré-conceitos que estão impedindo você de ser um profissional de excelência. Isso é uma verdade, não é a Fabiane que está falando. Jung fala, Freud fala, vários autores da psicologia falam, vários autores da terapia falam. Se você não ressignifica a sua história de vida, simplesmente você vai misturar os seus conceitos, a sua verdade, na verdade da família que você atende. E aí eu falo até um outro ponto importante. Na minha concepção, Fabiane falando. Na minha concepção, e eu falo isso inclusive para os meus alunos, é extremamente vergonhoso, vergonhoso, você atender alguém e falar assim para você, puxa vida, o meu cliente consegue fazer na vida dele o que eu não faço na minha. Por que que o seu cliente consegue fazer e você não? Porque ele está se ressignificando emocionalmente, você não. Né? E eu vou dar exemplo simples. Estou atendendo um casal, o casal consegue se reconciliar, melhorar a comunicação, e eu não consigo na minha própria relação conjugal. Só que o processo, pessoal, para você entender onde eu quero chegar, é o seguinte: esse cliente que você atende, ele quer mais. Ele conseguiu mudar, você conseguiu trabalhar mudança com ele, só que ele vai querer mais. E esse mais você não conseguirá dar se você não se trabalhar também, tá? Então, esse processo de ressignificar a história de vida, eu bato o tempo todo. Vou trabalhar com vocês no workshop essa questão de crenças da sua própria história, nós vamos trabalhar isso. No curso de terapia familiar que eu ofereço para que vocês possam entrar, tem um módulo muito importante você saber que você só vai com o seu cliente até onde você foi na sua história de vida. Porque aí vocês responderam, né? Eu já me vi fazendo coisas que eu dizia que não iria fazer com os meus filhos. Por que isso acontece? Estava explicando da estrutura mental. Está tudo armazenado, né? Quando você vê, você simplesmente está reproduzindo com mais intensidade aquilo que você recebeu, né? O que é ir para o extremo oposto? Por exemplo, pessoas que cresceram num ambiente de muita rigidez, elas podem se tornar mais rígidos, isso é repetir com mais intensidade, ou elas podem ir para o extremo oposto. Eu não vou ser com meus filhos o que os meus pais foram comigo, e aí dá liberdade demais e não consegue segurar depois, né? Então a gente trabalha no processo terapêutico com as famílias, com os casais, com os clientes que a gente atende, uma nitidez, né? Uma flexibilidade, nem tão rígido, nem tão flexível. E a Carla colocou uma coisa aqui importante, ó. Eu já repeti e sofro pela repetição. E esse sofrimento vem por quê? Porque quando a gente repete, não repete igual. Repete com mais intensidade. Repete com mais intensidade. Depois, claro, vem sentimento de culpa, de vergonha, que inclusive pode anotar. Culpa e vergonha são duas questões importantíssimas que limitam o desenvolvimento de qualquer pessoa, né? Limita o desenvolvimento de qualquer pessoa. Por isso a importância de estar atento a todo esse processo, tá? Então, trabalhar família é lembrar dessa questão de que o todo é sempre maior do que a soma das partes, as pessoas não são isoladas, ela não tem a única visão de toda uma realidade, e a gente precisa aprender estratégias de como fazer com que esse cliente compreenda isso. O ponto de vista dele não é único. E a verdade dele não é única. Aliás, é isso que leva as pessoas a terem muitas dificuldades de se relacionar, porque elas querem impor o que é melhor. Isso leva a dificuldades para pensar temas mais complexos, como religião, sexualidade, política e assim por diante, né? Essa questão política que nós estamos vivendo nos últimos anos, não é de agora, nos últimos anos, levam famílias a terem dificuldades de se comunicar. Eu estou falando de 3 eleições para cá, o que tem aumentado
de procura de casais querendo se separar, porque eles não conseguem se comunicar o porquê um é a favor de tal partido e o outro é a favor do outro. Famílias se degladiando por questões políticas, por questões de sexualidade, por questões de raciais, e por outras questões que essas coisas são totalmente complexas, porque as pessoas não conseguem se trabalhar na sua própria comunicação. Então, a gente está falando aqui, não vou me aprofundar, mas vou citar, de duas coisas importantes. Processo de diferenciação, o quanto cada pessoa consegue se diferenciar dentro do seu próprio sistema familiar e a consequência disso dentro do sistema social. E o outro ponto é que, conectado a essa questão da diferenciação, nós estamos falando de um self sólido. As pessoas, em geral, elas desenvolvem falso self, que é o self fingido. E elas não desenvolvem isso porque elas querem, né? Tem a ver com a história de vida delas. E quanto menos indiferenciado, ou seja, quanto mais falso self a pessoa vai desenvolvendo ao longo da sua história, menos ela consegue se desenvolver, né? E aí, quando quando a gente fala desse processo de repetição, que gera frustração e sofrimento, significa o seguinte: pais diferenciados geram filhos diferenciados. Pais indiferenciados geram filhos indiferenciados. Um filho somente conseguirá se diferenciar se ele se trabalhar na sua própria história de vida para romper esse padrão de comportamento e entender que a sua família é como ela é e não como ele quer que ela seja, né? Que é o nosso trabalho como profissional, levar as pessoas a conseguir ressignificar emocionalmente a sua história de vida, tá? Então, voltando para a questão do que é a terapia familiar. O foco da terapia familiar é que, mesmo que você foca nas relações, né, no sistema familiar, isso não significa que você não vai trabalhar o indivíduo, né? Não significa que você não vai trabalhar o indivíduo, a parte da psique. É que você vai focar mais nas relações, mas você vai estar atento, porque cada pessoa é uma pessoa. Dentro de um sistema familiar, uma mesma situação vivenciada, ela é interpretada de forma diferente por todos os membros da família. Se você tem, olha só, outra pergunta. Se você tem 2, 3, 4, não sei quantos filhos você tem, você que tem filho, a pergunta é para você ainda que tem filho. Seus filhos olham para situações da mesma forma? Eu já vou até responder antes de vocês colocarem no chat. Não. Cada um interpreta de um jeito diferente, e esse processo leva a relação ser diferente com cada filho. Então, cabe a nós também trabalharmos com as famílias que o amor pelos filhos, ele pode ser o mesmo, mas a forma de lidar com os filhos nunca vai ser a mesma, e os filhos sofrem porque eles percebem isso na prática, que os pais têm um discurso diferente na hora de lidar com os seus filhos, tá? Então, a gente foca na terapia familiar, no sistema, nas relações, mas a gente também não deixa de olhar para o individual, porque cada pessoa interpreta e desenvolve o seu sistema emocional de uma maneira diferente, tá? Por isso é importante entender aí todo o processo do que é trabalhar com famílias. O que eu vou ensinar para vocês aqui ao longo da semana e também no workshop, eu vou trazer a visão sistêmica, e vocês vão perceber que é uma visão que se adapta aí a a metodologia que você já tem, tá? Então, só para você entender melhor, quando eu falo sistêmica, o que eu estou querendo falar sobre sistêmica, né? O que é essa teoria? Primeiro, a compreensão de você compreender que a visão sistêmica ela vem do pensamento sistêmico. Então, o ponto principal do pensamento sistêmico é o todo, ele é sempre maior do que a soma das partes. O que quer dizer isso? Que esse sistema ele se conecta com vários outros sistemas. Então, você tem o sistema da família, você tem o sistema da sociedade, do trabalho, né? Os lugares, eles são formados por sistemas. Então,
a nossa, dentro de um processo sistêmico, a nossa visão como terapeuta é conduzir a pessoa, os membros da família, a avaliar o todo. A gente trabalha comunicação o tempo todo dentro do atendimento, né? Como é que um pai ouve um filho ouve um pai, uma mãe escuta o filho escuta um pai, como é que a esposa escuta de verdade o marido escuta de verdade a pessoa, trabalhando os processos de comunicação e várias outras questões também, né? Porque a ideia é as pessoas perceberem que o seu ponto de vista não é o único. Tem o outro ponto de vista que, vamos pensar juntos aqui, que é carregado e recheado de crenças e valores que cada cônjuge traz da sua própria família de origem, né? Então, a gente leva as pessoas a observar, a entender esse todo e compreender que os seus conteúdos internos são seus, e que os conteúdos internos da outra pessoa são dela. Então, como é que a gente leva essas pessoas a, o termo que se usa, a renegociar, para poder viver melhor nesses relacionamentos, né? Então, é um pensamento de compreender que a gente precisa estar olhando para o todo e nunca apenas para o indivíduo, tá? A terapia familiar, ela tem foco principalmente na família e no casal, dentro dos processos de atender mesmo em grupo, de você perceber como conduzir todo esse processo, e é importante você saber que a gente consegue utilizar desses recursos de modo muito eficiente quando a gente trabalha no individual também. Então, para ficar mais claro para você, eu vou compartilhar aqui uma imagem para você entender por que que eu falo dessa questão de que o todo ele é sempre maior do que a soma das partes. Essa figura que eu mostro para vocês, quem está pelo Instagram não consegue ver a figura, né? Mas a figura vai para o YouTube que vocês conseguem ver, tá? youtube.com/barra Fabiane Siqueira. Mas é um círculo, tem 3 círculos, e nessa figura aqui, o ponto principal para você entender é o seguinte: toda vez que você atende uma pessoa, uma família ou um casal, você vai sempre lembrar dessa figura. Porque você não verá mais essa pessoa isolada. Olha por quê. Dentro você vê que tem 3 círculos aqui. A gente tem um círculo mais escuro, azul escuro. Esse círculo representa o suprassistema. O que é o suprassistema? A gente está falando da sociedade, da comunidade, o meio social que a pessoa faz parte, tá? Você tem o sistema familiar. Então, a gente tem aqui família e a gente tem aqui sociedade. Só que dentro do sistema familiar, nós temos 3 subsistemas. Nós temos o subsistema conjugal, o subsistema parental e o subsistema fraternal. O subsistema conjugal, ele é composto pelas pessoas que compõem o relacionamento conjugal. Marido e mulher, esposa, marido, mulher, casais poliafetivos, faz parte do subsistema conjugal, tá? O subsistema parental, ele é composto por pai e mãe. E o subsistema fraternal, pelos filhos. Também é conhecido como subsistema filial, se for um filho único, tá? Por que que tem esses subsistemas? Porque é o seguinte, quando a gente fala que uma pessoa, ela não é vista sozinha, ela é vista em relações, significa que ela também desempenha muitas funções e muitos papéis. Para começar, um pai, ele não é apenas um pai. Ele é pai, ele é marido, ele é filho, ele é sobrinho, ele é neto, ele é funcionário ou ele é chefe, né? Ele desempenha aí várias funções. Então, mesmo que você atenda individualmente, dentro desse conceito que eu estou apresentando para você, você vai perceber que nunca mais você vai atender uma pessoa sozinha. Por trás dela existe uma multidão. Faz sentido? Dá um joinha se faz sentido. Por trás dela existe uma multidão. E aí, o que acontece aqui é o seguinte, todos esses sistemas, eles trocam informações entre eles, que é o que nós chamamos de fronteiras, tá? Então, a família, ela se relaciona entre eles, dentro do subsistema, né? Casal, pai e filhos,
E ela também se relaciona com o suprassistema. Então, a gente precisa entender como é o funcionamento dessas fronteiras, como são, né, o funcionamento dessas fronteiras. É rígido, é nítido ou é emaranhado, né? Lembrando que a rigidez, ela envolve muitas vezes pais, famílias, né, não são pais, famílias que, por um lado, preserva a individualidade dos membros, mas, por outro lado, as pessoas têm muita dificuldade de se comunicar, de se relacionar. Tudo é muito, às vezes, ela se confunde, essa rigidez se confunde com autoritarismo, as coisas têm que ser assim, acabou, né? Isso pode gerar alguns sintomas, como, por exemplo, gravidez indesejada, pais que têm dificuldade de conversar com seus filhos, de falar sobre determinados temas. Como você pode ter aí fronteiras emaranhadas ou difusas, que é outro nome que a gente dá, que simplesmente mostra que são famílias muito unidas, muito misturadas, né? Que muitas vezes se sentem invadidas, alguns membros se sentem invadidos, porque sente que não tem uma determinada, não tem direito à sua própria individualidade. Então, seja rígido, seja emaranhado, os extremos adoecem. Então, cabe a nós trabalharmos a nitidez, tá? Para que as pessoas tenham flexibilidade entre uma ponta e outra. E aqui um outro ponto que eu quero trazer para você é o seguinte: por mais que você atenda uma família que o casal está junto, dorme na mesma cama, tem relacionamento sexual, não significa que esse sistema conjugal seja funcional. Então, pode ser que você esteja atendendo famílias que o subsistema conjugal seja inexistente. São simplesmente famílias que aprenderam a ser pai e mãe e esqueceram que são marido e mulher. Simplesmente é assim, tá? Você quer fazer uma reflexão mais aprofundada? Responda para si mesmo. Você que já é casado e já tem filhos e já conhece aí a sua realidade conjugal. Vocês têm um momento só do casal para namorar? Fora de casa? Sair sem os filhos? Responde aí no chat para eu tomar ideia aí como que é a relação de vocês, né? Porque, em geral, as pessoas se casam, têm filhos, e aí tudo tem que ser feito em família. Ah, quando a gente viaja, vai todo mundo junto, o casal e os filhos. A gente só... Ah, mas eu não posso sair, como que eu vou deixar? Minha bebezinha tem 6 meses, vou deixar ela com quem? Começa uma série de justificativas que impedem as pessoas de alimentar o sistema conjugal. O que acontece? Ao longo do tempo, eles se separam, se distanciam, não é separam, eles se distanciam, deixando o homem periférico, a mulher mais triangulada com os filhos, e uma série de dificuldades no relacionamento em família, porque aí a gente começa a ver hierarquias invertidas, filhos mandando nos pais, casal inexistente, né, dentro do seu sistema. Então, essa figura que eu acabei de mostrar para vocês, ela é uma concepção que, claro, existem muito mais pontos para a gente aprofundar dentro desses conceitos, mas eu estou tentando trazer aqui de uma forma resumida para você compreender que, a partir do momento que existe todas essas interferências externas, internas, dentro do próprio subsistema, esse processo vai alimentar cada vez mais quais são as crenças que se repetem de geração para geração, que são construídas, novas crenças são construídas, né? Nós não somos pessoas que sempre teremos crenças, tá? Sempre teremos crenças. Mas é importante você ter essa noção que muitas vezes o fato de uma família ser formada por marido, mulher, filhos e o subsistema parental ali, não significa que ele seja funcional. Nós, muitas vezes, trabalhamos com famílias recasadas, que é muito mais funcional do que com famílias que vivem juntos. E o contrário também. Então, essa figura que eu acabei de mostrar para você, ela se adequa a qualquer tipo de família. Famílias que não se separaram, né, que vivem juntas, que se separaram, que é formada só pelo marido e mulher, famílias poliafetivas, homoafetivas, não importa qual é a configuração familiar, essa figura que eu mostrei, nós vamos aprofundar
para trabalhar com essas famílias da melhor forma possível, entendendo como é o funcionamento delas, no ponto de vista da flexibilidade, da hierarquia, de como se compõe a hierarquia na relação, e vamos criar um plano de trabalho terapêutico em terapia breve, onde vamos pensar um passo a passo que nós iremos trabalhar ao longo desse processo, né? Ao longo da terapia. Ó, tem pessoas aqui que namoram, né? A Kátia colocou, né? Mas, em geral, as pessoas não alimentam o subsistema conjugal, tá? Principalmente depois que os filhos chegam. Eu brinco, né? Eu brinco com os alunos lá no curso. Pessoal, primeira traição da mulher com o seu marido é quando chega o filho, né? Aquela coisa do falo, né? Quem é psicanalista vai entender melhor isso. Esse filho é meu. Deixa nem o marido chegar perto do filho. Gente, estou generalizando, eu sei disso, tá? Mas é uma brincadeira para vocês entenderem melhor onde eu quero chegar. Sempre separei as coisas do meu filho, até diziam, vão os dois. Hoje não vamos, né? A tendência é cair numa rotina, né? Tudo aos filhos, tudo aos filhos. Aí, dentro da sistêmica, pessoal, só para vocês terem uma ideia, nós não trabalhamos com a visão de vítima e culpado, né? Porque isso é uma visão linear. Nós trabalhamos com a circularidade. Nós trabalhamos com a visão de que todas as pessoas são responsáveis pela vida que ela tem. Olha um exemplo que eu vou dar para vocês. Pensa um casal. Vou dar um exemplo de um casal. Existem vários que eu poderia dar, mas eu vou dar do casal. O marido traiu a mulher. De quem é a culpa? Né? A visão linear é buscar o marido como culpado porque traiu e a esposa como vítima porque foi traída. E na sistêmica nós não olhamos dessa forma. Sabe como nós olhamos? O que essa mulher fez que também contribuiu para o marido se distanciar dela e permitir que um terceiro entre na relação. Qual é a responsabilidade dela e qual é a responsabilidade dele? Não isentamos o fato dele trair, mas trabalhamos a responsabilidade de cada um. Ela também contribuiu para que os dois continuassem distantes nessa relação. E vou falar mais, sabe como ela faz isso? Eu ensino mais profundamente, né, no curso, mas vou falar uma parte aqui para vocês entenderem. Ela começa a se sentir frustrada, nesse exemplo que eu estou dando, tá? Não vamos generalizar. Ela começa a se sentir frustrada e começa a pensar: nossa, meu marido não me dá mais atenção, não é mais romântico como ele era, não me dá mais segurança. Ela começa a criar uma série de queixas em relação a ele, e ela pensa assim: ele tem que mudar. Ele tem que mudar. Enquanto ele não muda, essa mulher, ela fica assim: com quem que eu me casei? Ela fica tão ressentida, tão frustrada, que ela não percebe que ela se torna mais áspera, que ela se torna reclamona, que ela só sabe cobrar o marido, e ela deixa de ser carinhosa, ela deixa de dar atenção, mas ela espera que ele faça o que ela não faz. E a culpa é dele que ele traiu. Né? Então, pessoal, é só um exemplo para a gente entender que, sistemicamente falando, nós não trabalhamos com a visão linear, nós trabalhamos com a visão circular no conceito de responsabilidade. Como é que as pessoas se colocam na relação a ponto de contribuir para ter a vida que elas têm hoje? E já falo um ponto agora para vocês. E esse processo todo que eu estou falando para vocês também é autoterapêutico, porque não tem como não olhar para a própria história de vida e se ver, né, nos seus próprios relacionamentos, tá? Eu trabalho muito isso com os alunos, né? Vocês fazem um curso que vocês aprendem técnicas, ferramentas de como conduzir, mas se trabalha também ao mesmo tempo, né? É isso mesmo, né? Ó, a relação dos pais com os filhos enquanto crescem forma psique saudável ou doentia, que é o que eu comentei no início aqui da aula. Pais diferenciados geram filhos diferenciados. Pais indiferenciados geram filhos indiferenciados. Talvez o seu desejo seja que os filhos tenham uma vida diferente da sua. E quando vê os filhos estão fazendo escolhas amorosas e repetindo o padrão de casamento, né, de relacionamento conjugal na vida deles. Porque esse processo ele não é assim aleatório. Ah, escolheu errado.
Até porque não é uma escolha, né? A gente está falando de questões inconscientes que contribuem para a escolha conjugal, para a escolha das profissões e assim por diante, né? Eu tô rindo aqui porque a Ana começou a rir, colocou, tô ferrada, né? Eu diria um ponto importante para vocês, tá? Tudo que nós fazemos, e a gente trabalha isso com as famílias no atendimento, todas as decisões que nós tomamos a partir do ponto de vista que a gente tem naquele momento do que a gente acha que é melhor, né? E é assim também com as famílias. Quando a gente atende as famílias e os pais começam a perceber que poderiam ter agido de forma diferente, um ponto principal que você precisa trabalhar com eles naquela época você não tinha a maturidade que você tem hoje, mas hoje você tem a escolha de fazer diferente, porque agora você sabe, né? E aí cabe a eles tomarem a decisão se eles vão mudar ou não, né? Se eles vão mudar ou não. Então, esse conceito que eu estou trazendo para vocês aqui da visão sistêmica, ele é bastante importante, tá? Inclusive, tem 2 pontos que eu vou trabalhar com vocês ainda nessa aula. Eu vou falar alguns conceitos sistêmicos importantes e vou falar como que essa metodologia agrega o seu olhar. Antes disso, eu vou chamar aqui a Gilza, que ela é aluna do curso, e sempre que eu puder, durante as lives, eu vou dar uns 2 minutinhos para que os alunos venham aqui falar para vocês como que é, né? Fazer o curso de terapia familiar. Mas não fazer o curso, eu quero que eles contem para vocês o resultado que eles estão tendo. Então, eu vou trazer a Gilza aqui e pedir para ela se apresentar e falar para vocês como que está sendo o processo com ela. E eu achei importante trazer a Gilza, porque a Gilza está começando e está tendo retornos aí expressivos no começo de todo o processo dela, né? Gilza, gratidão pela sua presença aqui. Peço para que você se apresente, né? Antes de falar de como está sendo para você, se apresente, fale quem você é. Pessoal, quem entra no curso aprende a se apresentar falando de si, da família, se vendo no seu contexto, né? Não fica naquela apresentação só, eu trabalho com isso, com isso, com isso, né? Então se apresente aí para todo mundo te Boa conhecer noite melhor. para todos. Gratidão pela oportunidade de falar da minha alegria de estar vivendo esse momento, que é um presente, né, de participar do curso, né? E esse desejo, eu sou Maria Gilza, eu sou Maria Gilza, eu sou psicóloga, eu sou recém-formada, e como todos nós recém-formados passamos por essa fase de início, é muito sofrido porque há muita insegurança, né, muita teoria que a gente traz da faculdade. E eu confesso para todos que depois que eu participei do workshop, que foi, eu tenho que falar como é que foi o workshop. Eu descobri que eu não conhecia a Fabiane, eu recebi o convite no dia, faltando 1 hora para o evento. E eu corri para deixar tudo ok e fiquei o dia inteiro grudada ali, não larguei. Só na hora do almoço, mas assim, correndo para não perder nada. E valeu a pena e até hoje eu investi tudo que eu investi, porque eu sabia que esse curso ia me dar base. E vocês vão ver no decorrer dessa semana e no sábado o que eu estou falando, vão compreender. Eu tinha aquela insegurança, apesar das minhas experiências pessoais, eu sentia desejo de trabalhar com a família, mas me faltava essa base específica, né? E eu vendo assim os tempos voando, eu falei, não dá tempo de fazer uma pós agora, porque eu preciso do conhecimento agora. E quando eu assisti o workshop, eu vi que o que ela passou, o que a Fabiana passou para nós, seria a base para eu começar a minha carreira, né? E isso se concretizou, né? Eu investi e eu estou trabalhando, eu trabalho no projeto com várias demandas, todos os tipos, e eu sempre quis trabalhar, mas eu falei, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Eu queria fazer o que a Fabiana ensinou para vocês hoje, mas eu não tinha base. E aí? Agora, como terapeuta, eu entro empoderada na minha sala para atender meus pacientes, né? E eu consigo identificar, estou conseguindo identificar, eu tenho 5 pacientes. Assim, teve uns que não retornaram, que não veio mesmo, mas eu estou com 5 pacientes. Tem uma paciente que retornou, ela ficou doente, eu ofereci para ela online
E ela falou assim, não, espera, fiquei doente. E ela falou assim, não, quando você ficar boa, eu volto. Mas antes ela voltou e pediu, né? E eu estou contando para vocês com muita alegria, porque eu não sabia o que fazer. Aí quando eu sento no consultório, quando eu olho o paciente, a minha cabeça, os meus pensamentos, eles voam, mas assim, encontrando caminhos, né? Eu vou descobrindo as situações, vou identificando e vou encontrando também os caminhos para ajudar as pessoas, né? E eles estão retornando. E especificamente um caso que eu vou falar para vocês agora, de uma adolescente de 12 anos, que ela já foi passada de outro colega que saiu do projeto porque arrumou outro emprego. E ela passou, perguntou se eu queria atender a menina. Eu falei, pode mandar que eu atendo. E eu falei assim, agora, o que eu vou fazer com essa menina? Porque já veio de outra pessoa, vou começar tudo de novo. Eu falei, peraí, essa é a oportunidade de eu começar tudo de novo do jeito que eu aprendi. E em 3 sessões, a menina não dormia, a menina chorava quando acordava, chorava quando dormia, era tristeza, só tinha tristeza, tinha um comportamento assim, de rebeldia com os pais. E em 3 sessões, a menina houve mudança de comportamento, eu conquistei a confiança dela, eu fiz uma mediação entre os pais, foi aquela fase que a Fabiane falou, a relação dessa menina com os pais, como filha, pai e mãe, né? Isso na prática. E agora conversei com ela, ela chegou semana passada na sessão e ela falou assim, olha, eu tive meus... eu falei, como é que foi essa semana para vocês? Que a gente fez quinzenal. E ela falou assim, olha, foram os melhores 14 dias da minha vida, eu estou feliz. Eu trabalho também com a questão do desenho, e eu peço, ela tinha dificuldade de se comunicar, e eu fui usando algumas técnicas, a menina expressou, ela tinha dificuldade de expressar sentimentos, as suas emoções para a família, e aí começou com as cartinhas, e foi muito legal eu fazendo com ela na sessão, ela foi elaborando, e hoje ela tem responsabilidade, ela tem consciência da responsabilidade dela, que a tristeza dela é responsável, qual é a responsabilidade dela quanto a isso, foi o que nós acabamos de ouvir agora. Ela já está agindo, e já consegui fazer na terceira sessão eu fiz com os pais, né? Com os pais, eu deixei uns minutos para os pais, e saí apreensiva qual seria o resultado. E o resultado foi esse, né? A última sessão, ela chegou feliz, disse, olha, foi os melhores 14 dias da minha vida. Depois, chamei o pai, liguei para a mãe e falou assim, nossa, ela tá ótima. Aí liguei o pai entrou na sessão. Deixei a filha de fora e coloquei o pai, e o pai deu um feedback, ele está muito feliz porque a menina está mudada, está transformada, o comportamento está transformado, está fazendo coisas que ela não fazia, coisas positivas, né? As tarefas, as responsabilidades que ela está assumindo, né? E agora eu até brinquei com ela, então você já está de alta? Eu falei para mim, você está de alta? Aí é claro que não, porque ainda falta cuidar do pai e da mãe. Agora eu vou cuidar da relação do casal, porque a relação da mãe, mãe com filha e pai e filhos, já está resolvida em 3 sessões. Agora eu vou trabalhar a questão do casal. Aí eu falei, depois disso vai ficar bom mesmo, é que você vai ficar feliz, porque você vai ver os pais bem, né? Então, são coisas assim que faz muita diferença de fazer um curso, né? Eu recomendo para todos, né? E eu quero fazer os outros e continuar fazendo, né? Porque todos estão dando luz. Vale a pena investir. As lives, eu agora não perco mais nada. Tudo eu vejo, tudo eu assisto, porque eu estou me sentindo uma pessoa mais feliz profissionalmente, tão pessoalmente, né? Embarguei na minha terapia, no meu autocuidado, e eu estou me sentindo uma pessoa mais empoderada, estou me lançando, e já fui convidada até para fazer uma palestra, né, pelo meu genro, que ele dá palestra dando curso, e ele já me convidou para dar uma palestra no curso como profissional, como mulher, e eu fiquei muito feliz, né? E eu disse sim. Antes eu ficava com medo de dizer sim, agora não, agora é sim mesmo. Muita convicção. Eu aceito o convite e vou dar conta, porque esse curso ele também trata também de nós como terapeutas, né? O tempo inteiro. Porque eu preciso falar com convicção para o meu paciente aquilo que eu estou vivendo em prática, aquilo que eu estou praticando na minha família, né? Eu também estou praticando na minha família. Eu tenho 2 filhas,
Eu tenho 2 filhas e tenho 4 netos, e tenho 2 genros, né? Essa é a minha família. E eu estou fazendo isso, já estou trabalhando essa relação. Aquilo que eu aprendi aquilo que eu aprendi, que eu estou praticando com os meus pacientes, eu estou fazendo também uma prática na minha vida pessoal. É um desafio, é uma responsabilidade, porque a gente torna-se mais responsável e eu me sinto mais cobrada, mas eu estou dando conta. E E eu sou muito grata por ter conhecido esse curso. E eu quero continuar quero te fazendo dar os os outros, porque parabéns, viu, Gilza? Quero te dar os parabéns, porque olha só, você é recém-formada, insegura, né? Como é que eu faço? Como é que eu conduzo? Você hoje está com clientes, está atendendo, e eu não sei se vocês observaram a fala da Gilza. 3 atendimentos e já melhorou o relacionamento entre pais e filha. Pessoal, 3 atendimentos. Por quê? Porque existem técnicas e ferramentas que às vezes em um, tá? Então, às vezes em um atendimento você já faz a diferença na vida da pessoa. E eu falo isso porque eu sei que tem profissionais que não atendem na prática clínica, mas atendem lá num CRAS, num CREAS, em um ambiente que vai atender a família 1 ou 2 vezes e não vai ver mais, né? Então, quero te dar os parabéns porque eu percebi que você está mais segura, já vai até dar palestra, tá aqui dando seu depoimento, com frio na barriga o dia inteiro, né? Com o medo que você teve. E as coisas só acontecendo. Parabéns, gratidão por você contribuir, porque eu sei que você pode contribuir para que outras pessoas também queiram se sentir mais seguro e aplique esse conhecimento que está recebendo aí gratuitamente também, né? Para fazer a diferença na sua vida profissional. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Vamos entrar aqui, né? A gente viu até agora o que é a terapia familiar, a importância de todo esse processo quando você atende o cliente, a família, o casal. E eu quero trazer aqui 5 conceitos importantes do pensamento sistêmico, que tem a ver com a totalidade, com a auto-organização, homeostase, causalidade e propósito, né? Eu escolhi, existem mais propriedades do sistema. Cada uma dessas propriedades tem conceitos que a gente aprofunda muito mais, então eu vou tentar trazer de um jeito mais simples para vocês em relação ao que se trata cada conceito desse, né? Então, totalidade a gente tem falado aqui, eu falei, né, para vocês aqui durante essa aula de hoje, que tem a ver com o conceito de entender que o comportamento de uma pessoa vai influenciar o comportamento das outras pessoas, tá? E que esse processo, ele vem da concepção que eu estou repetindo e vou repetir de novo. O todo, ele é sempre maior do que a soma das partes. Você viu isso a partir da figura que eu mostrei. Todas todos os processos ali presentes, suprassistema, sistema familiar, os subsistemas, eles se relacionam entre si. Nós somos pessoas que nos relacionamos. Então, quando a gente pensa a totalidade, quando a gente vai para a prática do atendimento, é simplesmente tentar compreender o que está por trás da queixa que essa pessoa, a família ou o casal que você atende está trazendo para você. Porque essa é a visão que ele tem, mas como que é que isso se conecta com esse todo, tá? Então, toda vez que nós vamos atender, conceito de totalidade. Por isso que eu falo, terapia familiar, ele é um conceito baseado em aprender formas, técnicas, ferramentas mesmo de como você conduz a terapia com o grupo familiar, com o casal. Só que, como você viu aqui a Gilza falando, ela atende a adolescente separada, sozinha, né? Depois chamou os pais. Ou seja, ela atende no individual. E no individual, com esses recursos, considerando a totalidade, que é um dos conceitos, ela conseguiu ampliar a visão que essa adolescente tem em relação aos pais e a visão que os pais têm em relação ao adolescente, melhorando o relacionamento entre eles, tá? Então, a gente sempre vai trabalhar com o conceito de que a visão de uma única pessoa não condiz à verdade do todo. Porém, nós sempre vamos validar
a verdade que aquela pessoa apresenta ali na sessão, tá? Não cabe a nós sermos pessoas que vai ficar confrontando a verdade que as pessoas têm. Nós vamos, através de ferramentas concretas, conduzir o processo para que ela compreenda que ela não é a única dona dessa verdade. E que existe a oportunidade, quando ela se abre para isso, de compreender o ponto de vista do outro, inclusive de respeitar como o outro quer ser, né? Então, isso tem a ver com o conceito da totalidade. Quando a gente pensa na questão da auto-organização, que é o outro conceito, compreender que a estrutura de uma família, né, e a função que ela desempenha, ela é definida pelo próprio sistema. O que quer dizer isso, pessoal? Que toda família ela tem regras que são ditas e não ditas, né? Existem alguns comportamentos que vão se repetindo aí ao longo das gerações e nós aprendemos, nós herdamos, aprendemos esses comportamentos. Então, por elas terem algumas regras que já são definidas, mesmo que de forma inconsciente, a gente está falando também que as pessoas vão os membros da família vai se auto-organizando dentro desse sistema, né? E dentro dessa auto-organização, internamente, cada um vai definindo aquilo que elas acreditam ser melhor para o seu processo. Então, o conceito de auto-organização é a oportunidade que as pessoas têm, por exemplo, de definir quantos filhos elas querem ter, com quem casar, onde morar, né? Então, a gente está falando aqui, ampliando um pouquinho mais, sobre a capacidade que cada membro da família tem, quando junta todo esse sistema familiar, de renovar, né? Então, a gente está falando, o sistema de auto-organização, ela tem a ver com renovação. Por exemplo, o que uma família faz quando os filhos saem de casa? Né? As mudanças elas acontecem, tudo tem a ver com o ciclo de vida familiar. Todas as pessoas passam por muitas fases do ciclo de vida. Então ela se auto-organiza a partir da saída desses filhos de casa. Então, apesar das mudanças acontecerem continuamente, a família vai criando e vai fazendo uma manutenção de como ela deve funcionar, mesmo quando alguém sai de casa. Então, esse é um exemplo, tá? As pessoas vão se auto-organizando em função de alguns eventos que ocorrem durante o ciclo de vida familiar, tá? O outro termo que eu trouxe para vocês é a homeostase, que é uma propriedade do sistema, né? A homeostase, ela significa mesmo estado. Em outras palavras, para ficar bem fácil de entender, é a zona de conforto. Né? Quando nós começamos a atender as pessoas, por que elas enfrentam tanta dificuldade em mudar o comportamento? Porque é difícil sair da sua zona de conforto. A homeostase, ela é o que mantém a estabilidade do sistema, né? Então, ela é o que mantém a zona de conforto. Então, por mais que as pessoas queiram mudar, né, busque terapia para isso, elas sentem dificuldade porque o novo é muito difícil para elas, né? Como é que eu vou enfrentar esse novo? Isso não é conhecido para mim. Então, quando uma pessoa. Lembra disso, do conceito inclusive, tem a ver com a totalidade. Se o todo é sempre maior do que a soma das partes, significa que as pessoas se relacionam, certo? As pessoas se relacionam, somos pessoas que nos relacionamos. E aí o que acontece? Quando uma pessoa adoece, todo o sistema familiar adoece junto. Ponto. Quer exemplo? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo da dependência química. Imagina um marido dependente de álcool, não vou nem falar da dependência química, que é mais intenso ainda, dependente do álcool, né? A gente sabe que a dependência do álcool leva alguns anos, a pessoa vai ficando cada vez mais dependente e ela deixa de suprir algumas funções na sua vida, certo? Com com o avanço do seu adoecimento, provavelmente, eu vou dar o exemplo do homem que bebe, tá? Provavelmente esse homem, ele vai perder emprego, então ele não vai conseguir ser um provedor,
ele vai ter dificuldade de perceber algumas demandas em relação aos próprios filhos. E aí, olha o sistema, quando a gente fala da questão da auto-organização. A família adoece junto com ele, tá? Adoece junto com ele. Ela se auto-organiza em cima dessa doença. Quem é que vai passar a suprir para ser provedora da casa? Provavelmente a mulher, alguns filhos vão trabalhar, também vão tentar ajudar. Ela que vai passar a cuidar da casa, dos filhos, das finanças e assim por diante. Perceberam? O adoecimento dele gerou uma mudança dentro de um sistema familiar que funcionava de uma outra forma. A família se autorregulou. Ok, continuando. Ele ele percebe que está doente e vai se tratar. Ele foi, a família não foi se tratar, tá? Lembra que a família elege a pessoa que é o paciente identificado. Nesse caso, quem é o paciente identificado? Esse esposo adoecido. Ele foi se tratar. A família não foi, lembra disso, tá? A família não foi, porque a família entende que ela não tem nada. A família entende que ela está ótima, que quem tem problema é ele. Pode observar que os atendimentos é assim, tá? Ok, ele volta. Ele volta para dentro desse sistema familiar doente. Ele volta para o sistema familiar adoecido. Ele se tratou. A família não se tratou. Quando ele volta, agora eu quero que vocês interajam comigo. Já estou fechando a live, tá, pessoal? Não vai durar muito tempo, não, mas vamos lá. Acho importante dar exemplo. Pensa comigo e coloca a resposta no chat. No primeiro momento que ele quiser contribuir com as finanças da casa, a mulher vai deixar, sim ou não? A mulher vai deixar ele pegar o dinheiro e dizer o que é melhor para fazer na casa, sim ou não? Ok, continua dando a resposta aí. Segunda pergunta. A hora que esse pai perceber que o filho precisa de uma orientação, esse filho vai permitir que o pai fale alguma coisa, sim ou não? Coloca aí. Sim ou não? Sim ou não, eu sei que é resposta linear, mas é só para a gente dar o exemplo aqui, tá? Sim ou não? Não. Não. Teve um sim aqui no meio, né? Tem um sim aqui no meio, tá? Porque a gente não generaliza. Existem algumas famílias que são mais diferenciadas que vão entender melhor. Mas em vias de experiência clínica que eu tenho, inclusive de supervisão profissional que eu dou, eu arrisco dizer que mais de 90% das famílias a resposta vai ser não, né? Essa esposa não vai deixar esse marido mexer no dinheiro. Primeiro, porque ela tem medo dele pegar esse dinheiro e voltar a beber. Ela não foi trabalhada para o retorno dele em casa, ela não foi. Ela não foi trabalhada para compartilhar, pessoal. Ela foi trabalhada ao longo dos anos a ser a única pessoa responsável por tudo. Vai ser difícil ela permitir a entrada dele como gestor da casa de novo. Vai ser difícil ela acreditar que ele pode ajudá-la nesse processo. E os filhos também não vão permitir. E ainda é possível que eles falem assim: quem é você hoje para vir me falar alguma coisa? Onde você estava quando eu precisei de você? Esse processo, só para vocês compreenderem que essa mulher está adoecida. Que esse filho está adoecido. E mais, tá? E mais. Esse filho, ele vai formar a família dele. Quais são as motivações inconscientes que vão contribuir para a escolha conjugal? Vai ter relação com essa história. Vai ter relação com essa história. Fabiane, você está falando, então, que isso foi uma pergunta que um aluno fez. É determinado? Não estou falando que é determinado, pessoal. Estou falando, quando a gente pensa relacionamentos, trabalhar com o humano é complexo. As pessoas são complexas. Só que a complexidade vem da sua própria história de vida. Os processos que as próximas gerações virão a ter têm a ver com a história de vida. Se esse filho aprendeu a ser cuidador, pessoal, coloca se faz sentido, tá? Se esse filho aprendeu a ser cuidador,
ele não vai buscar um relacionamento na qual ele divida, ele vai buscar um relacionamento na qual ele comande. Ele vai buscar uma pessoa dependente. Não necessariamente químico, mas ele vai buscar uma pessoa dependente. E ele não se dá conta disso. Por quê? Porque quem é doente é o pai. Espero que faça sentido esse exemplo que eu estou trazendo para vocês, tá? O totalidade, todos adoecem juntos. Então, não adianta só um se tratar e os demais não se tratarem também. Esse ciclo só é rompido quando um dos membros ou toda a família busca ressignificação emocional e aprende a ressignificar a sua própria história de vida, tá? Então, isso tem a ver com esses conceitos que eu trouxe para vocês, tá? Qual foi mesmo os outros dois que eu coloquei aqui? Causalidade e finalidade, que falta falar aqui para vocês, né? Coloca aí se faz sentido, tá, pessoal? Bom, o conceito de causalidade, ele tem a ver que a noção de que todos são responsáveis. Lembra que eu falei para vocês? A gente não trabalha com visão linear. Todas as pessoas são responsáveis pela vida que têm. Todas. Tá? A gente se opõe a essa coisa de causa e efeito, vítima e culpado, certo e errado. Tá? A gente não trabalha com isso. Né? Todos são, é circular. E a finalidade é que toda família, ela tem um propósito, tá? Ela tem um propósito. Ela tem um objetivo. Geralmente é de querer a família unida, tá? Então, existe sim uma tendência que ela é natural para que as pessoas possam lutar juntas, permanecer juntas, mesmo que sejam algumas coisas ali não saiam como as pessoas esperam, tá? Mesmo que não saia como elas esperam. Então, isso tem a ver com esses conceitos que eu estou trazendo para você. Bom, para a gente ir fechando aqui, como que a visão sistêmica agrega a metodologia que você já tem? Olha só, pessoal, a visão sistêmica, vocês viram aqui que ela ela amplia muito a nossa visão, né? E por que eu estou falando isso? Porque na minha própria história de vida, eu sou formada em psicologia há mais de 17 anos, tá? Há mais de 17 anos. E quando eu me formei, quando eu escolhi a psicologia para ser a minha profissão, vou falar mais disso nas próximas lives, eu queria trabalhar exclusivamente como psicóloga, eu queria ter a minha clínica cheia, trabalhar com os meus clientes, mas aí eu vou contar uma coisa para você. Quando eu escolhi fazer psicologia, eu ouvi a seguinte frase da minha família: filha, escolhe outra profissão porque você vai passar fome. E o que a gente quer para você é que você tenha uma vida diferente da nossa. A gente teve que lutar muito para chegar onde a gente chegou. E, gente, de fato, eu tenho uma história de vida onde tanto eu quanto os meus irmãos, nós recebemos um legado muito forte. Ser trabalhadores e sempre entregar mais do que aquilo que nós fomos contratados para entregar. Para quê? Para que a gente pudesse alcançar cargos cada vez maiores, porque dentro do conceito da carteira assinada, quanto mais promoção você tem, melhor o seu salário. Eu cresci ouvindo isso, eu cresci vendo meus pais fazerem isso, e quando eu defini a minha profissão, eu escutei isso, né? Você vai passar fome. Não sei se alguém se reconhece nesse contexto, se tiver alguém que se reconhece, coloca aí. E aí, o que aconteceu? Eu me formei e eu fui procurar emprego. Eu não fui para a clínica. Por que eu não fui para a clínica? Pela mesma crença que a maioria de vocês aqui tem aqui. E se eu não tiver cliente? Como eu pago as minhas contas? Então, eu fui procurar emprego. Primeiro, porque eu não queria dar o braço a torcer, que eu escolhi uma profissão que eu ia passar fome, né? Ficou aqui, ficou guardado. Segundo, porque eu cresci dentro de uma família que falava para eu ter um emprego onde eu tivesse um salário fixo no final do mês. Eu não fui para a clínica, gente. Eu fui trabalhar para os outros. É ruim trabalhar para os outros? Não é. O que eu estou falando para você é que eu tinha um objetivo e eu desviei o meu objetivo porque eu não me dei conta da minha história de vida. Eu repeti padrões.
Eu repeti padrões de comportamento que eu aprendi na minha história, com os meus pais, com a minha mãe, com o meu pai, com a minha mãe, com a minha família. Só que homeostase, zona de conforto, eu fiquei nisso por mais de 15 anos, trabalhando para outras pessoas. Olha só como foi a minha história, resumindo para vocês. Trabalhando para outras empresas e instituições, atendendo depois do trabalho, porque eu não queria deixar de atender, e quando eu não atendia, eu dava aula em cursos de pós-graduação. Então, vocês podem imaginar que meu dia era acordar, ir trabalhar, voltar. Eu chegava em casa, gente, porque eu morava em Guarulhos, trabalhava em São Paulo, então tinha que atravessar. Não sei se alguém conhece essa dinâmica das regiões de São Paulo, mas eu levava mais de 1 hora para chegar na minha casa. Então, eu chegava em casa meia-noite, para acordar cedo e ir trabalhar. Essa foi a minha vida por muitos anos. E detalhe, ganhando pouco, retorno. Nossa, coloca se vocês concordem aí com um joinha, tá? Infelizmente, a tabela de preços dos locais, ONGs, empresas, são poucos que pagam bem, né? Eu fiz uma pesquisa, gente, tem psicólogo e terapeuta que não chegam a tirar um salário mínimo. E quando trabalha em empresa, tem gente tirando R$ 1.200 a R$ 1.500, que é mínimo para a desvalorização do dinheiro que a gente tem hoje. Eu vou falar mais disso na sexta, né? Então, eu trabalhava demais, eu ficava estressada, cansada. Não vou dizer que eu não gostava do que eu fazia, porque eu gostava do que eu fazia, só que eu era aquele tipo de pessoa que não tinha dinheiro, tinha que contar, sim, juntar, né, como a maioria que faz, dinheiro para conseguir fazer uma viagem decente no ano. Quando eu viajava, eu me sentia culpada, porque eu deixava cliente, eu deixava o serviço, no serviço não gostavam que eu saísse de férias, né? Eu nem sentia as minhas férias, eu nem aproveitava 100%, porque eu estava lá de férias pensando no trabalho. E quando você está no trabalho, ficava pensando nas férias, né? E aí o que aconteceu? Eu adoeci, né? Desenvolvi uma vida com muito estresse, a ponto de eu começar a questionar se aquilo que eu estava vivendo estava correto, e eu desenvolvi a síndrome de Burnout, né? Para quem não conhece, é um estresse, é uma estafa que a gente adquire por excesso de trabalho, por excesso de uma série de questões aqui, e aí eu passei a questionar, gente, mas espera aí, eu estou trabalhando demais, não tenho, porque eu falo que não tem retorno financeiro, Fabiane, você trabalhava para uma empresa, atendia, dava aula e não tinha dinheiro? Gente, eu nem sabia cobrar meu cliente. Coloca um joinha se você se identifica com isso. Eu não cobrava preço justo do meu trabalho, eu não sabia cobrar meus clientes, eles ficavam me devendo meses porque eu não sabia cobrar. E é óbvio, né? Depois eu não tinha dinheiro, tinha retorno. Quantos calotes eu já recebi na minha vida? Por isso eu ensino. Lá no curso de terapia familiar, vou ensinar para vocês também uma parte aqui durante a nossa semana, durante as nossas lives e no workshop. Eu ensino como você faz para precificar sua sessão e cobrar o preço justo pelo seu trabalho. Porque a gente não sabe fazer isso, e não sabemos porque a faculdade ensina você a atender, ela te ensina a técnica, mas ela não ensina você a ser um empreendedor. Então, você não sabe cobrar e precificar o seu trabalho, né? Então, eu adoeci, e aí a hora que eu percebi isso, eu falei, gente, chega. Aí eu conheci a terapia familiar no meio desse processo, passei a atender famílias, passei a dar aulas, inclusive depois que eu me tornei terapeuta de família, e aí eu decidi mudar minha vida. Eu falei, peraí, eu me formei para viver da psicologia, não vivo. Não ganho dinheiro com o que eu faço. Estou adoecendo. E isso tá bom? Passei a questionar. E a partir daí, eu fui buscar recursos, vou falando para vocês aí ao longo da semana, que me fez tomar a decisão, pedir demissão mesmo, fiz uma transição, pedi demissão, e vivo hoje exclusivamente da psicologia. Eu não estaria aqui com vocês hoje se eu não tivesse tomado essa decisão, tá? Agenda cheia, pessoas esperando para serem atendidas por mim, porque eu diminuí muito meus horários de atendimento, né? Questão de trocar tempo por dinheiro, é uma questão importante para trazer para vocês, mas eu estou contando isso, pessoal, justamente porque quando eu entendi que eu podia ter uma outra forma de viver a minha vida, eu entendi que são 3 elementos que fazem, 3
eu vou falar. 4 elementos que fazem você ter resultados como profissional e que faz você poder viver, sim, da psicologia. Primeiro, foco. Você tem que ter foco. Não adianta só querer, tá? Não adianta só querer. Você tem que ter foco. Você tem que ter persistência. Não adianta você falar, eu quero que a minha vida mude e não fazer nada para sua vida mudar. Fazer um monte de curso e não colocar nenhum em prática. Não adianta. Isso não vai trazer mais segurança. O que traz segurança é você aplicar o que você aprende. Você ouviu a Gilza falar, né? Tá se sentindo mais segura porque ela está aplicando, né? Então, foco, persistência, ser uma pessoa determinada e aplicar. A gente tem que estar sempre estudando. A nossa área não adianta. Você escolheu essa área, vai ter que estudar sempre, né? Mas aplicar aquilo que você aprende, né? É isso que faz a diferença, tá? A terapia familiar, o genograma, que é um outro curso que eu também dou, eles mudaram a minha vida, por isso que hoje eu ensino vocês nesse processo, né? Por isso eu quero trazer para você como é que a visão sistêmica ela agrega a metodologia que você já tem. Primeiro, quando eu me formei na psicologia, eu busquei me aprofundar mais nos conceitos da psicanálise winnicottiana, né? Tive supervisão em cima da psicanálise winnicottiana, gostei muito de Winnicott e passei a aplicar nos meus atendimentos. E aí eu conheci a sistêmica. E aí, quando eu conheci a sistêmica, esse processo, pessoal, de tomar decisão de viver da psicologia tem a ver com o trabalho que eu fiz comigo de ressignificar a minha vida como profissional. Por isso que tem um módulo inteiro no curso para você se trabalhar como terapeuta. Porque a partir do momento que eu pude ressignificar, eu entendi que eu podia mais, eu podia acreditar mais em mim, né? E aí, dentro desse processo, um ponto importante é que dentro da sistêmica, do movimento da terapia familiar, nós aprendemos várias metodologias, tá? Escola de Milão, Escola de Roma, abordagem estratégica, abordagem estrutural, abordagem simbólico-experiencial e algumas outras, que são métodos diferentes para se trabalhar com famílias. Todas utilizando aí pontos importantes da sua metodologia com a junção da visão sistêmica. E aí eu comecei a aprender esses conceitos, eu vou falar um pouco de cada uma dessas teorias no sábado, tá? Eu falei, gente, mas são metodologias diferentes, como eu vou aplicar isso na prática? E aí eu entendi que a sistêmica não separa, a sistêmica agrega. E hoje eu utilizo na minha vida tanto os conteúdos, os conceitos que eu tenho de conhecimento da psicanálise winnicottiana, mas os conceitos sistêmicos que eu aprendi e das escolas da terapia de família. Tá? Então, não é esse ou aquele. A gente aprende isso na faculdade, né? Quem é psicólogo, principalmente, ouve isso. Você tem que escolher uma teoria e seguir essa teoria. Por quê? Porque isso te dá um direcionamento, tem uma verdade nisso, né? Só que a sistêmica, dentro da terapia familiar, você aprende mais de 10. E você vai usar a que for melhor para o seu cliente, agregando o conhecimento que você já tem. Lembra disso, agregando o conhecimento que você já tem, né? Esse processo, ele fez muita diferença na minha vida e principalmente na vida dos meus clientes, porque a gente tem clientes, pessoal, que tem facilidade de insight, elaborar insight, mas a gente tem clientes que não têm facilidade de elaborar insight. Você vai precisar conduzir de uma forma que seja mais concreta, mais objetiva, para que eles possam se transformar na sua própria história de vida e mudar comportamento, melhorar seus relacionamentos, né? Então, a gente tem que utilizar aquilo que é melhor para o cliente, não aquilo que é melhor para a gente como profissional, tá? Então, essa metodologia, ela agrega o conhecimento que você já tem. Eu estou dando exemplo dos psicólogos, tá? Eu sei que tem terapeutas holístico, de várias outras abordagens aqui, que o exemplo é o mesmo para vocês, tá? Eu sei que tem assistente social que faz o curso de terapia de família para ampliar a sua forma de atender nas instituições, eu sei que tem enfermeiros, né? Tem vários, eu sei disso porque eu tenho vários profissionais no curso tentando aprender como atender melhor as famílias lá, né? Então, essa abordagem não segrega, essa abordagem ela une, ela é circular, ela não é linear, né? É isso ou é aquilo. Então, isso faz com que você tenha a oportunidade de aprender aí mais ferramentas, mais técnicas para fazer a diferença na sua história como profissional,
tá? Eu faço dessa maneira, os alunos que estão aprendendo, se aprofundando mais, também vão agregando esse processo na sua história, né? Então, isso é o que eu queria compartilhar com vocês ao longo dessa live de hoje, que foram os 3 temas, né? Nós falamos aqui da terapia familiar sistêmica, do que se trata, nós falamos dos conceitos da visão sistêmica, e também como que a sistêmica agrega a metodologia